Então vamos lá. Para implementar os métodos de envio é muito fácil. Você vem com o botão direito, ações rápidas e refatorações e coloca aqui, ó, essa primeira opção, encapsular campo ID cliente e usar propriedade. Tem ainda um outro sem utilizar propriedade aqui abaixo, ó, são bem parecidos aí. Eu vou deixar esse primeiro aqui mesmo. Ele vai criar um método público com o nome do campo e vai ter aqui informações com retorno de envio e recebimento. Isso tem que ser feito para todos os campos. Então, vou fazer aqui para todos eles. Ó. CPF, endereço, telefone, estado não, tá joia? Porque estado ali a gente não tem essa informação no banco de dados. Então, não tem necessidade. Pronto. Estão feitos aqui com todos os campos que possuem informações no banco de dados. Antes desses campos, antes do método de envio e recebimento, é onde você vai formatar ele. Aí entra aquele mesmo conteúdo que foi explicado no sistema anterior de ASP.NET que nós fizemos aí com o MVC. Você coloca o display, aqui por exemplo vai ter várias opções, name é uma delas, ó, display name, ok. Ele não está aceitando aqui ele, ó, porque eu não tenho importado a biblioteca, deixa eu importar para parar de ter problema aqui, ó. System Component Data Models, pronto, aí ele vai reconhecer meu parâmetro name. Name aqui, por exemplo, ID seria interessante código, o código do cliente, ou o que você queira. Mas o que é esse name na aplicação? Toda vez que eu pedir para uma caixa, por exemplo, exibir o ID do cliente, eu tenho uma list box, né, uma tabela que puxou aí do banco de dados o ID do cliente. Em vez dele mostrar isso aqui, ó, ID cliente, ele mostra o display que está aqui em cima. No caso, aparece código. É uma formatação que é interessante você aplicar em todos os campos. Outra coisa, aqui até que não, porque o código ele é auto-incremente, né? Esse aqui, beleza, eu vou aplicar em todos. Mas alguns vão exigir mais que essa informação, como required. Aqui no nome, por exemplo. Claro que quando eu for cadastrar um cliente, o nome dele tem que ser requerido. Eu tenho que ser obrigatório inserir ele. Então vai ter um required. E assim por diante. Tem vários outros campos que eu mostrei, tá joia? Por exemplo, se ele é requerido, eu posso colocar um error message. Se eu não inserir essa informação, ele vai falar o seguinte, ó, esse campo é obrigatório. Pronto. E vai me mostrar isso aí. Então, assim, isso já foi explicado, não vou perder muito tempo com isso. Vou copiar isso aqui e vou colocar nos outros que eu achar que é obrigatório. Então, CPF vai ser... Aliás, até que não. Eu posso não deixar esse campo aqui, ó, como obrigatório. CPF, endereço também não vou deixar não. Mas por questão de facilidade depois para a gente preencher para ficar inserindo o registro. Então, só por isso que eu não vou deixar. Mas em um sistema seria interessante sim, né, manter essas informações do cliente. E aqui telefone. Beleza. Então, esses são os campos aí, né, dos métodos getSet que são necessários preencher. Beleza. Aqui eu tenho a minha classe do cliente, né? Ainda dentro dessa classe, deixa eu dar Enter aqui só para poder separar. Nós vamos precisar de passar algumas informações aqui. Todas as entidades, elas vão precisar então, né, de ser instanciadas, tá? Então essa classe ainda não foi instanciada, vou instanciar ela aqui, beleza. Ok, não vou colocar nada no método aqui que chama ela não, posso deixar vazio. Vou fazer um outro aqui com parâmetros, então eu tenho aqui um public, né, onde ela é instanciada sem parâmetros, e um outro onde ela é instanciada com parâmetro. Por exemplo, se eu instanciar essa classe, chamar a classe de cliente, e passar aqui o ID do cliente, que é do tipo long, né? Então a mesma informação que tem lá em cima, ele vai precisar aqui de me retornar alguma coisa. Então toda vez que eu passar essa informação, né, da classe com o ID dela, eu quero que ele pegue, por exemplo, o campo, né, this.id cliente e passe para ele os valores de ID cliente. É como se eu pegasse aquele campo lá de cima do meu objeto, esse this é essa classe. Então essa classe é cliente, é a mesma coisa eu fazer isso aqui, ó, cliente.id cliente. Então essa minha classe é a classe de clientes. Eu quero que ele pegue o campo ID cliente dela e passe o parâmetro no qual eu passei aqui. Para que serve isso aqui? Né? Futuramente vocês vão ver que isso aqui é interessante, por exemplo, para você fazer uma consulta. Então eu quero buscar um cliente de ID 5. Eu, quando chamo aqui a minha classe cliente e passo o valor 5,
eu estou falando que no banco de dados, esse meu ID de cliente vai receber o valor 5. Então, eu consigo fazer algumas referências, trabalhar, né, de forma mais fácil. E aqui abaixo, basicamente da mesma forma que eu fiz, eu vou criar para os outros campos também, né? Então, eu vou fazer aqui um public, aonde eu posso até copiar esse, ó, aonde eu tenha não somente o ID, mas aonde eu tenha todos os campos e posso receber e passar informações para todos eles. Vou voltar com isso aí na próxima aula para a gente fechar essa entidade de cliente e já partir aí, né, para as próximas que vão ser os modelos.